capítulo 3, a partir do versículo 21. Até o momento, o apóstolo Paulo ele está aqui relatando o quanto o ser humano, independente de raça, independente da questão religiosa, independente da sua história, todos nós precisamos de um Salvador. Resumindo até aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisamos de um Salvador. Então, ali a partir do versículo 21, vamos ler a partir do 19, que são poucos versículos também, só para a gente ver da onde o pastor Luciano parou. Lá no versículo 19 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha aí o argumento do apóstolo Paulo. A lei existe para que todos percebam que são culpados diante de Deus, sendo judeus, aqueles que são os guardiões dos oráculos de Deus, que receberam as tábuas da lei, aquele que é um povo escolhido, mas que muitas vezes se orgulhava demais por ser parte desse povo e também peca dessa forma. E nesse sentido também, por conta da sua arrogância, muitas vezes, da sua religiosidade, a lei também o acusa. Esse povo de Deus também, a lei mostra também que ele precisa de um Salvador. Então todos são culpáveis diante de Deus. Todos estão encerrados no pecado. Todo ser humano, os gentios com o seu modo de viver, com o seu desconhecimento, entre aspas, da lei, porém, sabendo que a lei foi colocada no seu coração e também Deus se manifesta mediante o seu poder criador e tornando todo ser humano indesculpável. Então, tanto os gentios, gregos, romanos, quanto os judeus são culpáveis diante de Deus e a lei mostra isso claramente. Esse é o objetivo da lei, mostrar o quanto nós precisamos de um Salvador e nos conduzir a Cristo. Amém? Então ele está dizendo isso: cale toda a boca. Não tem como se jactar, não tem como se orgulhar, não tem como ser melhor do que ninguém, sendo desconhecedor ou conhecedor, sendo religioso ou não religioso. Não tem. Cale-se toda a boca diante de Deus, porque a lei acusa a todos e culpa a todos. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Claro que não. Essa lei acusa e mostra a santidade de Deus, e ela será incapaz de justificar, mas ela nos leva à necessidade de Cristo. Visto que ninguém será justificado diante dele. Pelo contrário, a lei, ela vai nos mostrar e nos acusar, ela vai nos condenar. Mas justificar, aí é outra coisa. Ele vai entrar agora nesse argumento, justificação. Porque ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Diante dele quem? De Deus. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, mediante a lei de Deus, nós sabemos que nós estamos separados dele, por causa do pecado. E mediante o conhecimento dessa lei, nós percebemos que existe um abismo entre nós e o nosso Deus Santo. E aí é nesse momento que nós percebemos a nossa necessidade. É nesse momento que nós dizemos, como aqueles que ouviram o discurso de Pedro lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois do discurso de Pedro, onde ele mostra isso, contando toda a história do Antigo Testamento e trazendo até hoje, aquelas pessoas que depois iriam se converter, mas num primeiro momento elas ficam assim perplexas diante de toda aquela exposição da palavra de Deus. Elas ficam perplexas e a pergunta que elas fazem é o que faremos agora? E não é assim mesmo, Antônio? A gente lê tudo isso aqui, principalmente aqui no capítulo 3, conforme você vai lendo o argumento poderoso do apóstolo Paulo,
Um argumento contundente. Que homem, que palavra, irmãos. Como o Espírito de Deus se manifesta poderoso na argumentação desse homem, em todo o seu conhecimento, com essas perguntas retóricas, com essa força argumentativa que ele tinha. E aí você vai lendo, você vai fazendo assim, né, Daniel? Você vai ficando assim, ó. Você vai ficando amassado diante do argumento do apóstolo Paulo. Não tem como se gloriar. Você olha assim e fala assim: meu Deus, para onde eu vou correr? E que bom que é assim. Porque agora a gente corre para Jesus. E aí ele vai dizer isso. Ah, irmãos, agora é a libertação. Que coisa maravilhosa. Mas agora, olha só. Que início, irmãos. Lembram lá de Efésios capítulo 2? Quando ele começa falando que nós estamos debaixo da ira de Deus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele diz que nós estamos separados de Deus. Lá no capítulo 2 de Efésios, de repente ele diz: mas Deus, por causa da sua imensa graça, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a forma do apóstolo Paulo dizer: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados, se você puder acompanhar, sendo justificados, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Onde foi de... ou melhor, 27. Onde, pois, a jactância? Pergunta retórica, né? E ele mesmo responde: foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente de judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém, queridos? Amém. Então, meus amados irmãos, agora nós vamos falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. O fato de nós sermos feitos justos, e nós olharmos para a lei, percebemos que pela lei nós reconhecemos o nosso pecado. A lei, nesse sentido, então, ela é santa, como diz o apóstolo Paulo, ela é pura, ela é boa, ela tem o seu valor, mas ela não pode nos salvar. Mas, pastor, qual é o valor da lei, então, para nós que somos cristãos, que fomos salvos em Cristo Jesus? Ora, é claro, a partir do momento que nós olhamos para a lei, olhamos para nós mesmos e percebemos que ela é santa e nós somos pecadores, agora, justificados pela fé por Cristo Jesus, nós nos voltamos para a lei de novo, para poder obedecê-la, porque ela é boa. Ela é santa, ela não vai nos salvar, não é ela que nos salva, mas ela é boa no sentido que ela é mandamento de vida para o nosso coração. Ela é mandamento de vida para nós. Ela é um mandamento de amor, porque buscando obedecer à lei agora justificados, buscando obedecer a Jesus nos seus mandamentos agora justificados, que foram resumidos em 2 mandamentos, de amar a Deus e amar ao próximo, buscando isso,
nós vamos ser mais felizes e vamos também glorificar a Deus. Então a lei é boa. Óbvio que o argumento do apóstolo não é tentando anular a lei, pelo contrário, confirmando. Mas claro, sabendo que nós nunca poderemos observá-la e guardá-la de maneira completa. Mas nós devemos buscá-la o tempo todo. E nós devemos buscar a santidade o tempo todo. Ele vai argumentar isso muito mais para frente. Mas agora, sem lei, se manifestou, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que significa que a justiça de Deus ela é testemunhada pela lei e pelos profetas? Alguém pode, assim, levantar a mão e falar sobre isso? Quer argumentar um pouquinho? O que significa esse versículo? Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Sim. Então, nesse sentido, Jesus cumpriu a lei. Ele é a justiça de Deus. Amém? Nós somos justificados. Isso. Exatamente. Amém. Obrigado. Em Cristo, nós somos capacitados a obedecer à lei. Nós somos capacitados a buscá-la. Claro, nunca conseguiremos obedecê-la porque somos pecadores imperfeitos. E Cristo cumpriu ela completamente em nosso lugar. Mas agora, em Cristo, você usou uma palavra muito linda aí, Miriam. Nós somos capacitados. Na realidade, em Cristo, agora nós desejamos obedecê-lo. Por quê? Porque o cristão, a partir do momento que ele é transformado, ele é justificado pela fé, ele é tornado justo sendo injusto, a sua alegria é tal e a sua gratidão é tal que ele quer obedecer à lei por amor a Cristo, não mais para ser salvo, mas porque ele ama Jesus. E por gratidão por tudo aquilo que Jesus fez, amém? Então, o texto diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Claro, Jesus ele não precisa da lei para se manifestar, sem lei ele se manifestou. E essa justiça de Deus, que é Cristo, dentro do argumento do apóstolo Paulo, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Por quê? Porque a lei aponta para Cristo, os profetas do Antigo Testamento falavam de Cristo. E o próprio Cristo diz que o Antigo Testamento fala a respeito dele. Isso está lá em Lucas capítulo 24. Quando ele falando lá com os seus discípulos, ele diz, olha, eu quero dizer para vocês que... E ele fala isso também no caminho de Emaús, quando ele está conversando com os discípulos, como eu gosto de dizer, quando ele está ali acendendo o coração dos discípulos, né? Os discípulos estão todos apagadinhos lá no caminho de Emaús, eles pensaram que tinha dado tudo errado, de repente vem o acendedor de corações. E Jesus se coloca do lado deles e começa a falar, olha, tudo isso está escrito, tudo isso era para acontecer. E a lei, o Antigo Testamento falava a meu respeito. E lá nesse mesmo capítulo 24, um pouco mais à frente, ele vai dizer assim, ó, de mim está escrito nos profetas, na lei e nos salmos. Na lei, nos profetas e nos salmos, que é o Antigo Testamento todo. De mim está escrito. Então, a justiça de Deus, que é Cristo, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Porque toda a lei e os profetas falavam a respeito dele. Ele mesmo diz isso. E a Bíblia diz lá no capítulo 24 de Lucas, que a partir do momento quando ele diz isso, a Bíblia diz que então lhes abriu o entendimento dos discípulos. E eles entenderam. Assim como nós também um dia tivemos o nosso entendimento aberto para entender o quão maravilhoso foi Cristo na nossa vida, o quanto Ele foi importante, o quanto Ele é importante na nossa vida. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Por quê? Porque toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, fala a respeito de Jesus. A Bíblia, meus amados, ela não é um livro de descontinuidade. Eu quero deixar isso claro para vocês. Eu creio que vocês sabem, muitos de vocês sabem disso.
Mas pelo menos dentro da nossa boa e velha teologia reformada, não existe descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento. Existe continuidade. É apenas um testamento. Não são dois testamentos. É um testamento, porém um é antigo e outro é novo. É assim que nós enxergamos a palavra de Deus. E toda ela, a Bíblia, ela aponta para uma pessoa. Ela foi escrita para falar de uma pessoa, Jesus. Só que para isso é óbvio, ela conta uma história. Deus é um Deus muito criativo. Ele é o inventor das histórias. Ele é o inventor dos gêneros literários. Ele é o inventor da ciência. Deus, para poder nos convencer e nos mostrar o quanto Ele é bom e o quanto nós precisamos de um Salvador, e para nos apresentar esse Salvador, Ele escreve um livro de amor, uma carta em 66 livros, uma carta de amor para nós. Por isso que é importante nós falarmos da Bíblia. Por isso é importante nós lermos a lei e os profetas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Por isso que é tão importante, meus amados, nós conhecermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é testemunha da justiça de Deus, que é Cristo. Ela testemunha a respeito disso. E não existe descontinuidade, existe continuidade. O Antigo Testamento, ele tem o enfoque de mostrar o Cristo que haveria de vir e nos apresentar a história do povo de Deus na sua caminhada, e o quanto nós necessitamos, o quanto nós, como povo de Deus, claro, os nossos irmãos do passado, eles também precisavam de um Salvador. Tanto que os profetas, eles vão falando e vão apontando para Jesus. E cada vez mais, isso vai ficando cada vez mais claro naquilo que nós chamamos de revelação progressiva das Escrituras. A revelação, ela vai progredindo. Veja bem, não é outra revelação, ela é a progressão da revelação. A Bíblia, ela vai progredindo na sua revelação a respeito de Cristo. Cristo vai ficando cada vez mais claro. Cristo vai ficando cada vez mais compreensível. E aí, quando nós chegamos na plenitude do tempo, no pleuroma, no tempo em que Deus escolheu para dividir a história da humanidade, Cristo vem, nascido de mulher. E Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. E Ele foi testemunhado pelos profetas. Ele se torna, então, na sua obra e na sua pessoa, a justiça de Deus, que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Então eu quero apenas deixar aqui, eu creio que muitos aqui sabem disso, chovendo uma olhada, mas quero, para aqueles que de repente estão começando a caminhada, quero deixar aqui essa afirmação e esse desafio. Toda a Bíblia fala de Cristo, e nós precisamos conhecê-lo melhor. Então, ame a Bíblia, ame a lei e os profetas e o Novo Testamento. Ame essa história tão linda que Deus escreveu, onde Ele manifesta a sua justiça. Amém, queridos? Ame a palavra de Deus. Ela é o livro santo de Deus. Versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto é um dos mais belos da palavra de Deus. É uma das vezes em que aparece aqui a palavra redenção, redimir. Redimir é quando o escravo ele era comprado pelo seu próprio dono para poder libertá-lo. Esse é o significado da palavra redenção. É comprar o escravo, não para ser seu escravo, mas para poder libertá-lo. Algumas pessoas faziam isso. Compravam um escravo para poder dar liberdade a ele. Esse é o significado da palavra redenção. Tá? E no versículo 22, a justiça de Deus, como que essa redenção é operada? Né? Pela justiça de Deus,
Mediante o quê? Mediante a fé. Ou seja, não é por obras da lei, mas é pelo crer. Isso para ficar muito claro, né? Que não são as nossas obras que vão trazer qualquer redenção. A libertação da escravidão do pecado, ela vem mediante a fé. Nós éramos escravos e nós não fizemos absolutamente nada. Alguém nos comprou. Amém? Pode falar. Perfeito. A Miriam está dizendo aqui, e é algo que faz parte da argumentação do apóstolo Paulo, desde lá do capítulo 2, e apesar de nós termos já tratado desse assunto, e o pastor Luciano ter falado muito sobre isso aqui, mas você vê que o apóstolo Paulo, ele sempre traz de volta isso. Sabe por quê? Porque nós temos, Miriam, uma autoconfiança, uma justiça própria, e um costume de voltar nisso o tempo todo. Nós somos um povo muito, muito, muito desobediente com relação a isso, principalmente com relação a isso. A gente tem um costume realmente de termos autojustiça, de achar que nós somos melhores. Às vezes, como denominação, às vezes por causa da nossa denominação, às vezes por causa da nossa herança, às vezes por causa da nossa história, às vezes porque nós conhecemos primeiro, e o texto do ladrão da cruz nos humilha, e aquela parábola lá dos trabalhadores da vinha nos humilha. E como é bom quando a gente fica humilhado, né? Você leva aquela pancada e fala assim, deixa eu voltar aqui de novo, né? Deixa eu voltar ao primeiro amor de novo. Porque a graça, irmãos, a graça é humilhante. A graça é humilhante. A graça é escandalosa. Porque a graça, ela é graça. E ela depende só daquele que nos comprou. Ela depende daquele que quis comprar os escravos, os escolhidos do Senhor. E ele decidiu comprar, e nós nem sabíamos de nada. E ele decidiu nos comprar, pagou o preço, um preço altíssimo do sangue na cruz do Calvário. Jesus pagou esse preço, ou seja, Deus ele nos compra e paga o preço do seu filho. Paga o preço do seu filho, porque ele quis fazer isso. Isso é graça. E ele não nos dá aquilo que nós merecíamos, que é a sua ira, e nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é a sua graça. E ele nos liberta, e ele nos dá a sua redenção. Ele nos compra e nos liberta, para agora livres obedecermos a ele. Amém? Como livres, não mais como escravos. É claro que Paulo ele faz um trocadilho assim, agora é o seguinte, agora, esse negócio de ser cristão é uma revolução. Sabe por quê? É o seguinte, nós éramos escravos, amém? Escravos do pecado, a Bíblia diz isso. Deus nos comprou pelo sangue do seu Filho, amém? E nos libertou, amém? Só que agora a gente quer ser escravo de Cristo. Sabe por quê? Porque desejando ser escravo de Cristo, nós somos as pessoas mais livres do mundo. É por isso que Paulo ele fala isso, olha, agora eu sou escravo de Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E agora eu quero ser escravo daquele que me libertou, ou seja, eu quero agora voluntariamente voltar para aquele que me comprou. Ele me libertou, mas eu desejo ficar pertinho dele, porque agora livre, mas eu desejo isso. E isso acontecia, segundo os historiadores, isso acontecia com muitos escravos. Eles eram comprados e libertados, mas ele diz, olha, é o seguinte, agora voluntariamente eu posso ficar com você? Eu posso te servir? Gente, isso é maravilhoso, isso é redenção, gente. Né? E é por isso, por quê? Porque o escravo que ele quer servir Jesus é porque ele entendeu essa graça. Voltando ao que a Miriam está dizendo, nós temos o costume, muitas vezes, porque fomos libertos,
a acharmos que nós somos grande coisa. Isso acontecia justamente, como a Miriam falou, com relação ao confronto do próprio Jesus aos sistemas religiosos. Ao sistema da religião, da justiça própria. E não somente dos judeus, claro, essa é uma palavra muito para o judeu, porque os judeus eles se jactavam muito, né? Eles se achavam, né, a última bolacha do pacote, né? Nós somos os guardiães dos oráculos de Deus e tudo mais, a lei foi dada a nós, claro, isso é um privilégio enorme. Nós não estamos aqui dizendo que não é um privilégio enorme, irmãos. Só que eles transformaram esse privilégio em justiça própria. E aí, trazendo, no caso da fala da Miriam aqui para a nossa realidade, é como se a gente agora, com esse privilégio de sermos libertos, de sermos livres agora, porque nós somos comprados e fomos libertos, é como se agora a gente entende, olha, eu sou liberto e agora eu vou escravizar outras pessoas. É mais ou menos isso que acontece com o jactancioso, né? Com o soberbo, com aquele que tem justiça própria, né? Eu vou voltar à minha própria escravidão e também quero escravizar outras pessoas com a lei, né? Porque eu sou muito bom. É mais ou menos isso que pensa o soberbo, né? O arrogante. E Paulo ele está aqui destruindo isso, falando, não existe distinção. Não existe distinção, não existe distinção, não existe motivação qualquer para eu me jactar e achar que eu sou grande coisa. Por quê? Porque todos pecaram, porque eu não sou nada, e eu não fiz nada, porque quando a gente tem essa justiça própria, a gente acha que de alguma forma a gente fez algo. Não, peraí, a salvação pela graça, mas eu fiz alguma coisa. A salvação é pela graça? Não, mas eu sou de uma família assim. Eu nunca fiz mal para ninguém. A salvação é pela graça, mas eu nunca iria para o inferno. Eu sou uma pessoa boazinha. Tem muita gente que pensa assim. Não, esse argumento está dizendo assim, não há um justo sequer na terra. Não há ninguém bom. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, traga isso para o seu coração, para a humildade, para você ser uma pessoa humilde, para mim e você sermos humildes diante disso, e sermos assim, pessoas que espalham essa graça. Pelo menos assim, é claro que nós vamos também, na nossa caminhada cristã, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, e Deus vai colocar pessoas para a gente conduzir também, para a gente ensinar e discipular. Isso é discipulado, né? E esse discipulado, ele precisa comunicar essa graça. Apesar de nós mostrarmos um caminho de obediência por causa do amor a Cristo, mas sempre lembrando que vai sempre existir um caminho de volta quando a gente errar, quando a gente pecar, que sempre existe um lugar para o arrependimento. Lembra quando aquele povo ouviu lá no capítulo 2, lá, o discurso de Pedro, aquele povo que está assim, e agora, o que a gente vai fazer? Pedro responde com muita tranquilidade, arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, creiam em Cristo, mas arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, é simples assim. E quando uma pessoa estiver no caminho errado, ao invés de nós nos colocarmos como os religiosos, os fariseus, e formos cegos, que eram cegos guiando os outros cegos, ao invés de nós nos colocarmos assim como alguém cheio de conhecimento, ou mesmo cheio de justiça própria, nós nos colocarmos diante dos mais fracos, daqueles que falham, daqueles que erram, dos pecadores, e olharmos eles assim como Deus os vê, com amor, e espalharmos essa graça de Deus, pois Deus não faz distinção, amém, queridos? Seja um espalhador da graça de Deus, principalmente quando você encontrar aquela pessoa que insiste muitas vezes no pecado, tenha paciência, confronte em amor, mas lembre-se que você também já foi assim no passado, eu também já fui assim. Lembre-se de onde você caiu, lembre-se de onde eu caí.
Lembremos-nos de onde nós caímos e sejamos aqueles que espalham a graça. Porque, versículo 24, nós fomos justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos comprados por preço, com um preço valioso. Então, irmãos, em nome de Jesus, sejamos esses que espalham a graça e nada de justiça própria. Amém? Está bem claro isso? Está maravilhoso, né? Isso é maravilhoso porque a gente aprende muito a respeito disso. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós nos abrimos para que Deus nos enche. Nós somos cheios de Deus quando nós nos humilhamos. Essa é a grande verdade. O caminho do cristão é o caminho da humildade. E nesse sentido, ele precisa parecer com Jesus, que deixou a sua glória e se humilhou. Amém? Esse é o caminho do cristão, o caminho da humildade. Nenhuma justiça própria. Nenhuma. Eu gosto muito do Salmo 131, quando Davi, já na sua maturidade, Davi ele compõe um salmo belíssimo na sua maturidade, já com certa idade, olhando para trás, olhando para o reinado dele, para os erros que ele cometeu, para os acertos também. E ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança eu quero ser, como essa criança a minha alma é comigo. Espera, ó Israel, hoje e para sempre. O Salmo 131. É o caminho da humildade. Amém, queridos? Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mais uma vez, versículo 25. A quem Deus propôs do seu sangue, o sangue de Jesus, como propiciação. A propiciação ou propiciatório era aquele lugar que tinha na Arca da Aliança, mais ou menos em forma de uma bandeja assim, onde o sangue do animal ele era ali aspergido naquele lugar. E aquilo, claro, o sangue desse cordeiro, desse animal, ele servia como um substituto dos pecados do povo. Aquele animal, ele era como se estivesse substituindo. Mas é claro, queridos, que aquilo não substituía nada. Aquilo não perdoava nada. Os pecados continuaram ficando impunes. Aquilo era apenas uma representação. Está claro isso para vocês? Amém? Alguém aprendeu de alguma forma diferente? Porque, veja bem, tudo isso, todo esse ritual, ele apontava para aquele que viria, que os profetas diziam que viriam para o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Todo esse sacrifício, todo esse ritual apontava para isso. Mas Paulo, ele é muito inteligente. Por quê? Porque ele está falando com romanos, com gregos e com judeus. Então ele quer colocar os argumentos dele. Ele sabe que muitos judeus vão ler isso. Então ele usa essas figuras. E ele está dizendo, olha, a propiciação real é o sangue de Jesus. Amém? É o sangue de Jesus. A substituição verdadeira foi quando o meu pecado e o seu pecado foram sobre aquele corpo de Cristo ali, pregado naquela cruz. Quando Ele nos substituiu. Quando Ele fez a propiciação. Quando Ele fez essa troca santa, maravilhosa, que é o quê? O pecado nosso ir sobre Ele, e Ele se torna
pecador sem nunca ter pecado. E a justiça do justo, do justificador, vem sobre nós, sendo que nós nunca merecemos nada. Sendo que nós nunca fizemos nada para isso e nunca poderíamos ser justificados por nós mesmos, pelas nossas obras, por nós mesmos. Pelo contrário, foi por uma decisão do próprio Deus e por um ato voluntário, vicário de Jesus, que morreu numa cruz e recebeu em si os nossos pecados. E foi abandonado na cruz por causa disso. Naquilo que alguns teólogos dizem, naquele único momento na história, na eternidade, em que a Trindade se desfez. Mas para depois voltar ainda mais poderosa, amém? A Trindade ali naquele momento, Jesus é abandonado naquela cruz, porque o nosso pecado estava sobre ele. Mas aí também a justificação vem sobre nós, a sua justiça vem sobre nós. A justiça dele, por tudo que ele fez, por tudo que ele viveu, porque ele cumpriu a lei, e o cordeiro mudo, o cordeiro que foi levado ao matadouro, o cordeiro que derramou seu sangue, ele sim cumpriu toda a lei em nosso lugar, e a sua justiça foi imputada a nós, ou seja, foi dada a nós sem nós merecermos. Num ato livre e espontâneo de graça da parte do nosso Deus. Isso é propiciação, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante o quê? Mediante a fé, a gente precisa crer nisso. Porque quem não crê, está condenado. Quem não crê, imagina, todo esse trabalho que Deus teve para fazer tudo isso, em nosso favor, e alguém não crê, vai ser alvo da ira de Deus. Não tem como. Então precisa crer. Você que está aqui, você que está nos vendo pelas redes sociais, você precisa crer. E eu espero que o Espírito Santo de Deus já esteja gerando no seu coração aí, caso você ainda não creia, a fé de que isso tudo é verdade. Porque é isso que diz a palavra de Deus. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, olha só, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Jesus, ele substitui a todos do passado, do presente e do futuro. Do passado, do presente e do futuro. Na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, mas Ele agora, Ele pune os pecados meu, teu, do futuro, de todos aqueles que haverão de crer. E é claro, eu não vou entrar aqui na teologia reformada, tá, irmãos? Não vou entrar aqui no fato de Cristo ter morrido por aqueles que Deus escolheu, tá? Eu sei que às vezes alguns vão ter dificuldade com relação a isso, mas essa é a verdade, né? Mas assim, os meus pecados, os seus pecados, os pecados daqueles antes de Cristo, os pecados daqueles depois de Cristo, os pecados daqueles que virão sobre nós, for punido. Claro que foi punido, não ficou impune, mas foi punido em Cristo. Veja bem, quando ele diz aqui, ficaram impunes, no sentido de que nós não recebemos a punição desse pecado. Nós não recebemos a punição. Cristo recebeu em nosso lugar. Amém? Cristo recebeu em nosso lugar. Por quê? Por causa da tolerância do nosso Deus. E às vezes tem gente que fala, Miriam, que Deus é intolerante, né? Ai, mas o Deus apresentado na Bíblia, no Antigo Testamento, é um Deus muito intolerante. Misericórdia, né, meus irmãos? Misericórdia. Como se o Deus do Antigo e do Novo Testamento fossem diferentes. É o mesmo Deus. Mas Ele já tinha tudo decidido na sua mente eterna, de como Ele iria punir e como Ele iria salvar os seus escolhidos. Amém? Deus, Ele é sim um Deus tolerante, irmãos. Um Deus cheio de amor, Deus cheio de graça. E não tem esse negócio, mas é um Deus cheio de graça lá no Novo Testamento, mas o Deus lá do Antigo Testamento não tem graça. É o Deus cheio de graça também. Leia a Bíblia corretamente, leia a Bíblia com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo. Sempre
entendendo que a chave da interpretação, a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Amém? É a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus na Bíblia toda, viu, gente? Não é só nos evangelhos não, tá? Porque assim, você sabe que os liberais, deixa eu fazer um adendo aqui, tá? Você sabe que a teologia liberal, ela gosta de falar isso, que Cristo é a chave de interpretação da Bíblia. Porque na opinião deles, o Cristo dos evangelhos é um Cristo mais tolerante, sabe como é que é? Então é muito perigoso, cuidado com isso, viu? Quando você pensar assim nessa frase, e ela é real, a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia é Cristo. Mas é Cristo nos evangelhos, é Cristo no Antigo Testamento, apontando para Ele mesmo e falando dele mesmo, é Cristo falando através do apóstolo Paulo, é Cristo falando através de Pedro, é Cristo falando através de João, é Cristo falando através de Judas, não o Iscariotes, o outro irmão de Jesus, é Cristo falando através de Tiago, é Cristo falando através das cartas gerais, é Cristo falando através, e muito de maneira maravilhosa, do escritor aos Hebreus. Cristo está falando ali, porque o Espírito de Cristo está falando. Então sim, Cristo é a chave hermenêutica, a Bíblia aponta para Ele, mas a Bíblia toda. Cristo fala no Apocalipse, porque é Ele que se revela a João. E sabe por que os liberais, né? A galera aí, né? A galera aí que gosta de atualizar a Bíblia. Sabe por que eles falam só do Cristo dos Evangelhos? Porque na opinião deles o Cristo dos Evangelhos é mais tolerante. E porque é o seguinte, porque Paulo, João, Pedro, ele falando no poder do Espírito Santo e Cristo falando através deles, Cristo, ele dá andamento à sua vida, ao seu ministério através do colégio apostólico. E ele continua falando. E os liberais falam assim, não, mas espera aí, quando Paulo está falando é Paulo, não é Cristo. Olha que mentira desgraçada, gente. Perdão pela palavra, né? Mas é sem graça, é sem a graça, nesse sentido. Tome cuidado com isso, com esses caras, com essa língua assim, às vezes aveludada, com essa fala bonitinha, e falam que Cristo é a chave de interpretação, apenas falando do Cristo dos Evangelhos, pois o Cristo dos Evangelhos é ainda o tão mais radical do que o próprio apóstolo Paulo, do que João, do que Pedro, do que Tiago. É que é o seguinte, é fácil você olhar para o discurso de Cristo e pegar apenas aquilo que você quer, não é verdade? É fácil você olhar só para o vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas e o momento que ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Né? E o momento que ele diz, ali haverá choro e ranger de dentes, disso ninguém lembra, né? E quando ele diz para o jovem rico, olha, vai e vende tudo que você tem e vai dar aos pobres. Você acha que Cristo ele era radical ou não? Claro que era, gente. E é por isso que o Espírito de Cristo estendeu ainda mais os seus ensinamentos, mediante os ensinamentos dos apóstolos, do colégio apostólico. E ele fala através dos apóstolos, com toda a dureza também da vida do Evangelho. De toda a graça, mas também a seriedade da vida cristã. Daqui a pouco eu vou pregar sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomem a forma desse século. O que será que os liberais fazem com isso, né? Não tomem a forma desse século. Sabe por quê? Porque os movimentos aí sociais, os movimentos LGBT, os movimentos liberais, as igrejas liberais que querem trazer as chamadas igrejas inclusivas, elas estão abrindo mão de muitos textos bíblicos, de uma interpretação correta, tradicional da palavra de Deus, para poder inserir ensinamentos
que não estão na palavra de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, querido. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com a teologia liberal. Cuidado com aqueles que dizem que o Cristo verdadeiro é só o Cristo dos Evangelhos e que somente a leitura dos Evangelhos. Tem um grande pregador que fala isso, tá? Se você for uma pessoa atenta aí nos movimentos, aí você vai saber quem é. Tem um grande pregador muito famoso, que inclusive dá muitas entrevistas aí nos podcasts, mas ele é um desses que fala sobre a chave hermenêutica da Bíblia, ele fala bastante sobre isso, né? E é um dos que fala também que a Bíblia tem que ser atualizada, mas depois eu vou lembrar. Mas tem uns famosos aí que falam muito sobre isso, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado. E que muitas vezes estão mercadejando a palavra de Deus para poder ficar bem na foto, né? Para ficar bem com a mídia, para poder muitas vezes dar cada vez mais entrevistas. E a graça que se apresenta é uma graça muito barata. Muito barata. Então nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles vão proliferar. Eles vão proliferar. E muitas vezes até fazendo sinais e prodígios. Porque eles sabem que as pessoas gostam disso. Eu não estou falando que é errado sinal e prodígio não, tá, gente? Porque os sinais acompanham aqueles que creem, amém? Nós cremos em cura, libertação. Se precisar, presbiteriano expulsa demônio também, né, Miriam? É ou não é? Oxe, se precisar, nós vamos lá, né? A gente crê, queridos, que os sinais, eles acompanham os que creem, mas nós não ficamos indo atrás disso. Sabe por quê? Porque aqueles que ficam correndo atrás de milagre, de coisas assim, eles são presas facílimas para os falsos profetas. São presas fáceis. Espero que você que está aqui não seja assim, nem você que está nos vendo pelas redes sociais, mas eu quero dizer o seguinte: se você é uma dessas pessoas que gosta muito de ir atrás disso, eu quero dizer o seguinte: você é uma presa fácil para o falso profeta. Então tenha cuidado e busque o quê? A palavra de Deus. Seja uma testemunha. E vão haver momentos na sua vida que enquanto você caminha, enquanto você vai, enquanto você prega, enquanto você obedece o Evangelho, enquanto você espalha essa graça, Deus inclusive pode fazer sinais e prodígios através da sua vida. Amém? Porque eles continuam, o Deus de hoje é o mesmo Deus de sempre. É claro, não como os apóstolos, que tinham especiais poderes para isso. Aliás, Nicodemos, ele coloca como uma marca do colégio apostólico os sinais e prodígios assim de uma maneira espetacular, que nunca mais aconteceram na história. Mas sim, os que creem em Cristo Jesus, sim, eles vão testemunhar sinais. E talvez você já deve ter testemunhado muitos desses. Milagres que Deus faz, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mas tome cuidado, porque o falso profeta, muitas vezes também, ele opera sinais, sabe lá por força de quem, né? Sabe-se lá. Então, meus irmãos, é isso. Então, nós temos cuidado com essa teologia liberal. Mas sim, o nosso Deus é um Deus tolerante. E no versículo 26, daqui a pouco a gente já vai terminar, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, o justo sem pecado também é o justificador de quem? Daquele que tem a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Eu quero deixar aqui para vocês a manifestação da sua justiça no tempo presente, quando Paulo fala assim, e agora, lá no início, mas agora, o tempo presente, ele tem uma linguagem assim escatológica também. Isso não sou eu que está dizendo, tá? O John Stott fala isso num comentário dele, e eu gosto muito do John Stott. Gosto demais do John Stott. O John Stott, ele fala sobre essa característica escatológica das cartas do apóstolo Paulo e também dos escritos
dos apóstolos do Novo Testamento, quando a gente fala assim, olha, mas agora, no tempo presente, é que se inicia em Cristo Jesus, inicia o escatom, né, os últimos dias, como o pastor tem falado nas quintas-feiras aqui. Aliás, foi ele que também falou sobre os falsos profetas também, na quinta-feira aqui, tá? Então, esse escatom, esse agora no tempo presente se manifestou. E esse tempo presente é agora até a vinda de Cristo, ou seja, continua a justiça de Deus sendo manifestada no poder do Espírito Santo, e as pessoas crendo e sendo transformadas. E eu e você hoje, somos alvos dessa graça maravilhosa, dessa justiça maravilhosa. Fomos justificados. E nós temos agora esse dever de pregar esse evangelho maravilhoso, que eu nunca quero deixar de lembrar vocês, queridos, que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta missionária. Um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta com toda essa contundência é que ele quer convencer judeus e gregos também, que estavam misturados ali na igreja de Roma, a também apoiá-lo em missões. Por quê? Porque quem crê em tudo isso e quem tem a certeza de que isso é verdade, também apoia missões e evangelismo. Por quê? Porque quer que outros creiam também. Amém? E essa justiça é no tempo presente. No tempo presente ainda existe muita gente que está perdida nos seus delitos e pecados. Precisam de conhecer essa graça. Precisam conhecer o evangelho que salva, o evangelho que restaura, o evangelho que nos presenteia com o Espírito Santo de Deus, o evangelho que, esse Espírito de Deus que também nos traz plenitude de vida espiritual. Muitas pessoas precisam disso hoje, no tempo presente, dessa manifestação, porque Cristo está presente, Cristo está atuando ainda, e até a sua volta, muitas pessoas precisam ouvir esse evangelho. Então nunca nos esqueçamos, conhecendo tão grande salvação, da nossa obrigação santa, prazerosa, de compartilhar a palavra de Deus. E diga assim: eis-me aqui. Amém? Diga: eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Amém. Eu quero ser um espalhador dessa graça maravilhosa, não é isso? Assim que nós somos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela justificação. Obrigado, Senhor Deus, pela propiciação, Senhor Deus, a expiação dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos enviado seu Filho como substituto que recebeu em si a punição dos nossos pecados, Senhor. Obrigado porque nós não temos noção, Senhor Deus, do quanto tudo isso significa, mas nós abrimos nosso coração para dizer: sim, Senhor, eu creio pela fé que tudo isso é verdade. E agora, Senhor Deus, nós queremos ser aqueles que te servem por amor. Nós sabemos que nunca vamos conseguir cumprir toda a lei, porque não somos capazes, Senhor Deus, de cumpri-la toda de maneira perfeita, porque ainda somos imperfeitos. Mas crendo naquele que perfeitamente a cumpriu, como disse aqui a tua serva, nós somos capacitados agora a obedecê-lo. E nós queremos, Senhor Deus, buscar isso como um alvo, como um padrão para a nossa vida. Nós desejamos a tua lei, porque a tua lei é santa, é pura, é boa. A tua lei, Senhor Deus, é como favos de mel. Ela é doce, Senhor. Ela é doce, maravilhosa a tua lei. Ela é prazerosa, ela é para o nosso bem. Ela é um mandamento de amor. Por isso nós queremos obedecê-la, não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos, e porque nós fomos alvos da tua graça, Senhor. Nós queremos agora sim, Senhor Deus, libertos, queremos ser agora voluntariamente escravos de Cristo. Queremos obedecê-lo de maneira voluntária e alegre, e servi-lo por toda a nossa vida, até o dia em que estaremos na eternidade com o Senhor. E também vamos continuar nos alegrando e servindo o Senhor. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.